Fala pessoal, bom, bem-vindo a mais uma aula aí sobre o projeto 2 ou 3. Nós estamos na lição 6. É uma lição muito legal sobre compartilhar Jesus. Bom, talvez você também esteja com a mesma dúvida de outras pessoas que já me perguntaram por que que essa lição ela veio igual à lição do aluno e à lição do líder. O que que acontece? Essa lição sobre o título é Contando aos Outros, ela na verdade é mais uma forma de ministração. É uma forma de você falar para aquele que está aprendendo sobre a responsabilidade de compartilhar Jesus, de apresentar Jesus de uma forma muito bacana, né, como essa forma que a gente tem feito, para que ele entenda mesmo que é necessário compartilhar sobre Jesus Cristo. Bom, então a outra coisa também que nós vamos fazer nessa aula é explicar o porquê, né, da gente, o significado mesmo de fazer discípulos, a necessidade, explorar também um pouco do texto bíblico, falar um pouquinho dessa palavra discípulo também. Então ele é uma forma mais de ministração. Então use esse tempo para você trocar mesmo uma ideia ali com a pessoa que está fazendo sobre o porquê da gente compartilhar, o porquê que a gente faz o projeto 2 ou 3, sobre toda a experiência que ela já teve, né, até agora fazendo a lição e aprendendo e crescendo com Jesus. Então eu acho que esse vai ser um tempo muito legal de você ministrar mesmo sobre a vida daqueles que estão aprendendo aí. Eu já coloquei aqui no quebra-gelo para que a pessoa ela possa compartilhar quais são as principais características de um discípulo, né? E aqui ela talvez vai poder abrir um espaço para falar que ela não sabe o que é um discípulo, e vai ser um momento também para você usar para ministrar mesmo sobre a vida dela. Bom, aqui nós separamos o texto talvez um dos mais conhecidos, conhecido na verdade como o ID, né, que é Mateus 28, o 19, 20, que é a grande comissão, o mandamento mesmo que Jesus dá quando ele está prestes a ser assunto aos céus, e ele deixa como uma promessa, né, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui vai ter basicamente uma breve explicação sobre esse versículo, sobre esse mandamento que Jesus deu, e aqui alguns trechos também do texto aqui, né? E aqui você vai poder explicar também. Eu uso o termo célula aqui algumas vezes, pequeno grupo em outros, sobre discipulador também. Então tem alguns termos que talvez será necessário você explicar, abrir mesmo o leque para que a pessoa possa entender de uma forma mais complexa, assim, mais abrangente mesmo os termos. E eu acho legal essa última parte aqui que o texto diz assim: na grande comissão Jesus não nos mandou fazer convertidos, mas sim fazer discípulos. Isso inclui muito mais que a conversão. O cristão normal sempre faz discípulos. É importante que você esteja discipulando pelo menos uma ou mais pessoas. Isso não é somente um dever sagrado para cada cristão, mas um imenso privilégio. Então, a questão de cuidar de pessoas, de ensinar as pessoas, isso precisa estar no nosso DNA como cristão. Naquela época, na época antiga, era muito comum na Grécia, por exemplo, ter os filósofos, ter os mestres mesmo, e ali ao redor dos mestres estavam sempre os seus discípulos que caminhavam junto com o mestre, que acompanhavam o mestre, que tudo que o mestre fazia ou tudo que o mestre ensinava, os discípulos eles relatavam ali nas suas súmulas, nos seus cadernos, e desenvolviam mesmo as teses, e cada um poderia se desenvolver mesmo a partir do mestre. Então, esse conceito de mestre e discípulo ele é muito legal, porque nós entendemos que aquilo que nós tivemos com Jesus, ele transformou a nossa vida, então ele está nos entregando um mandamento, nos dando um chamado mesmo de fazer com que a nossa vida espelhe a glória dele, para que outras pessoas como discípulos mesmo, vejam a glória dele através da nossa vida. Então, a nossa vida ela é um exemplo. Então, a gente caminha junto com esses discípulos, a gente ministra sobre a vida dos discípulos, a gente entrega a palavra do Senhor sobre a vida deles, para que assim eles possam se desenvolver e assim eles também possam fazer com outras pessoas. E aqui justamente
nós iremos abordar um pouquinho sobre o que é o discípulo e de uma forma bem básica mesmo, sobre a questão da conversão da pessoa, sobre a questão de ser um cristão, sobre a questão de ser uma pessoa que está disposta a aprender e tal. E aqui nós abordaremos um pouquinho desses temas. O que significa fazer discípulos ou discipular? Então, essa tradução aqui, digamos, da palavra discípulo, e essa a gente vai destrinchar um pouquinho o tema de acordo com a nossa visão, de acordo com aquilo que a gente entende que é fazer discípulos. Então, você que está ministrando essa lição, provavelmente já deve estar habituado com essa forma da gente tratar desse tema, de como nós ministramos o tema discipulado. Então, você precisa ter esse segmento em mente quando você estiver traduzindo os termos, quando você estiver ministrando sobre a vida da pessoa. Você pode ver aqui que a gente coloca transferência de vida, transferência de conhecimento, prestação de contas e acompanhamento sadio e amoroso das decisões e estilo de vida do discípulo, treinamento. Então, a nossa forma de discipular talvez ela seja um pouco diferente da forma tradicional, que seria uma classe de discipulado onde várias pessoas vão, entendem um pouquinho sobre a Bíblia e depois desses 3 meses ali de aula, pronto, a classe acabou, o discipulado. Então a gente entende aqui que o discipulado ele é muito mais que isso, ele é muito mais profundo, ele é mais que uma classe. Não que isso esteja errado, mas a nossa forma de enxergar, a nossa visão, nosso entendimento é esse. Então nós entendemos que o discipulado ele é uma questão mais de vida na vida. Nós ensinamos toda essa questão, essa base sobre Jesus, sobre a Bíblia, mas vai além, vai caminhar junto. É uma transferência de vida, uma transferência de conhecimento, transferência de aprendizados. E você já deve estar habituado com isso, mas se aprofunde nisso. Então nós explicamos aqui em cima o que é discipular ou discipulado, e aqui no item 5 nós iremos falar um pouquinho sobre o que não é o discipulado. Também é uma forma muito bacana de você deixar claro para a pessoa as coisas que não são o alvo principal ali do discipulado, como por exemplo, não é levar o seu discípulo a se tornar parecido com você. Por exemplo, torcer pelo mesmo time, gostar dos mesmos filmes, falar como você fala, orar como você ora, ter as mesmas experiências que você teve, mas se tornar parecido com Jesus. Então, eu acho muito legal isso aqui, porque às vezes as pessoas estão muito preocupadas em controlar a pessoa para que ela se torne idêntica a você, e não é isso. A pessoa ela tem o seu próprio jeito, tem a sua forma de ver o mundo, de enxergar as coisas, e você está sendo um canal para que ela se espelhe em você, para que você mostre quem Jesus é, para que ela seja parecida com Cristo. E eu dou alguns outros exemplos aqui, muito legais. Fazer discípulos é o foco da nossa igreja. Então você já deve estar habituado com essa questão. Nós temos isso como a visão da nossa igreja, um pilar mesmo da nossa igreja, de que cada pessoa seja cuidada, de que cada pessoa seja vista, de que cada pessoa seja orientada da forma mais simples e viável possível, para que todos que entrem ali pelo templo sejam assistidos, a gente saiba o nome deles, a gente tenha um convívio próximo, a gente garanta que essa pessoa esteja em um grupo ali, um pequeno grupo, seja acompanhada por alguém e depois provavelmente tem uma pessoa especial só para cuidar dela diretamente. Então esse é o foco, essa é a visão da nossa igreja. Você já pode começar logo. Então aqui nós iremos falar um pouquinho de como essa pessoa que está aprendendo ela pode dar os primeiros passos aí para começar talvez a cuidar de alguém. Bruno, mas talvez não esteja muito cedo para essa pessoa já cuidar de alguém. Bom, se ela já estiver sendo cuidada por alguém e esse alguém, o seu líder, achar que já está na hora de enviá-lo para cuidar de outros, eu acho tranquilo. Mas a gente não pode deixar de ministrar, de falar, né? Porque eu acho muito legal essa parte, porque você já prepara a pessoa para que ela possa futuramente já cuidar de outras pessoas. Então você já está ministrando aqui junto com essas lições um completão ali. Você já está aproveitando tudo. Aqui já no finalzinho nós vamos falar um pouquinho sobre ser discipulador é ser modelo, uma questão de espelhar o Espírito Santo, espelhar a vida de Jesus.
tornar-se um membro responsável da família. Tudo isso nós usamos para ministrar nessa questão do discipulado. Que eu coloquei para encerrar essa perguntinha legal. Você pensa em alguém como um possível discípulo, para a pessoa já começar a sonhar aí que talvez tenha alguém do convívio dela, alguém próximo, que pode se tornar um discípulo e ela pode se tornar um futuro discipulador. Bom, essa lição ela é muito bacana e eu queria te dar uma dica. O que você pode fazer nessa lição? Eu te indico você se aprofundar um pouco mais dentro dela, estudar os textos, talvez perguntar para o seu líder, para o seu pastor sobre alguma dúvida que você tenha, para que você esteja preparado para ministrar, porque é um pilar da nossa igreja, é uma forma da gente falar mesmo sobre a visão da nossa igreja. Na próxima aula, na aula 7, nós iremos falar sobre os pilares, sobre qual é a visão da nossa igreja. É uma aula muito bacana, é a última aula, mas você pode se aprofundar nesse pilar antes de ministrar, para que a pessoa ela se sinta confortável com as suas explicações. Você também pode usar ilustrações para explicar o que é o discipulado. Pesquise na internet, você vai achar algumas ilustrações muito bacanas, mas basicamente é isso. Bom, espero que você esteja gostando aqui. Nós já estamos na lição 6, falta só mais uma lição para acabar as lições do projeto 2 ou 3. Mas você vai poder ter acesso a esses vídeos e talvez fazer com outras pessoas e usar esses vídeos para dar um direcionamento legal aí para os seus estudos, beleza? Espero que Deus tenha tocado seu coração e também que você toque o coração de outras pessoas para que elas conheçam a verdade sobre Jesus. Tamo junto, até a próxima lição e valeu! Deus te abençoe!